Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, nós vamos seguir a exposição da palavra do Senhor nesta epístola que o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, que trata, em primeiro lugar, em essência, a epístola aos Gálatas trata das premissas do verdadeiro evangelho ou do evangelho de Cristo. A carta aos Gálatas a gente pode considerar como sendo um resumo do que posteriormente o apóstolo Paulo ele depois vai aprofundar mais sobre a exposição do evangelho na carta aos Romanos. Mas a carta aos Gálatas ela nos é muito preciosa para lembrarmos ou sermos aqui, eu diria até que severamente advertidos sobre o perigo que nós corremos. Há duas grandes ameaças que elas são muito sutis dentro da igreja, que se chama legalismo e também a libertinagem, que também é chamada de licenciosidade. Esses, como disse William Hendricks, a gente já viu isso, esses dois rios que se cruzam muitas vezes nos nossos caminhos, ou o caminho da vida da igreja, quando tentam, eles se alinham contra o princípio do evangelho, que é a justificação somente pela fé, e também a nossa liberdade em Cristo do domínio do pecado, do reino do pecado, e também quando nós somos afligidos em relação à questão da maldição da lei. Nós somos Cristo, ou pela morte de Cristo, nós fomos libertos tanto desse domínio do pecado, da influência do pecado em nossa consciência, em nosso coração, mas também fomos libertos da maldição da lei ou também da condenação da morte. Agora aqui no capítulo 5, mais precisamente, nós iremos seguir agora na exposição do verso número 4, ou melhor dizendo, desculpe, do verso 24. Então abra no capítulo 5 e nós faremos a leitura em primeiro lugar, para que a gente possa rememorar algumas coisas do que nós já verificamos aqui. Vamos à leitura a partir do verso 16 até o verso de número 26. A palavra de Deus nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Meus irmãos, o que nós vimos até o momento, agora aqui em relação ao capítulo 5, foi em primeiro lugar sobre a nossa liberdade do pecado e também da maldição da lei, que Cristo, pela habitação do Espírito Santo, Ele preserva em nós. Segundo, nós já vimos aqui também que esta liberdade ela é evidenciada através do fruto do Espírito, para que nós sejamos munidos das obras da carne, como já foi contrastado aqui dos versos 19 até o verso de número 21. Terceiro, nós vimos aqui também na exposição dessa porção aqui do verso 16 até o verso 23, que estas virtudes que o apóstolo Paulo ele denomina de fruto do Espírito, nos habilita, ou habilita o crente a combater as inclinações da carne em seu coração. E por último,
nós temos observado até o momento, agora a partir do verso 23, nós vamos seguir e ver isso até o verso de número 26, que se nós andamos no Espírito, então nós não estamos contra Deus, ou melhor dizendo, Deus não está contra nós, mas Deus está ao nosso favor. Eu digo Deus porque nós vimos sobre aqui no verso 23 o aspecto da lei. A lei de Deus, ela não é em si mesma apenas um preceito abstrato. A gente precisa frisar isso mais uma vez. Mas a lei de Deus, ela anuncia a pessoa dele. A lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus reflete a natureza de Deus. Então, quando dizemos obedecer à lei, o dever de obedecer à lei, nós não estamos falando em si mesmo de princípios que estão soltos por aí, ou que pior do que isso, nos nossos dias é convencionado a ideia de que lei é estabelecido de conformidade com a época e também a convenção de uma determinada cultura ou sociedade. Está errado. A Bíblia ela não é uma porção de princípios ou de preceitos que foi convencionado de acordo com a mentalidade de cada época, de cada povo, de cada... Não, mas a lei de Deus, ela nos revela a própria autoridade de Deus. A lei é a boca de Deus, em outras palavras é isso. A lei, na verdade, está revelando o próprio coração de Deus. Então, quando fala devemos obedecer à lei, nós estamos falando você deve obedecer a Deus. Sempre é uma pessoa que está determinando algo a nós. Por isso que a gente considera aqui a lei como sendo algo que nos é revelado, teorreferenciado. É Deus quem nos dá aquilo que Ele exige de nós. A lei ela tem como base a sua vontade, a gente chama de vontade preceptiva. Vontade preceptiva no sentido de preceitos, de mandamentos. Então, nesse sentido, nós já vimos no verso, o ponto central do verso 23 é lembrarmos que se nós temos essas virtudes que o Espírito Santo dá graciosamente a nós, então a lei ela não está contra nós. Em outras palavras, Deus não está contra nós. E a essência da moralidade de Deus está nesse aspecto, que a lei agora se torna uma amiga. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo vai falar que a lei é boa para quem a obedece, mas não a obediência dela em si mesma, mas a obediência dela de maneira graciosa. Nós, em outras palavras, nós vivemos na lei do Espírito Santo. Agora, seguindo aqui, na sequência, quando nos versos 23 até o 26, aqui nos revela os resultados da obra santificadora do Espírito em nós. Então, duas coisas aqui acontecem simultaneamente como sendo resultado do que está aqui contido naquelas virtudes chamadas fruto do Espírito. Em primeiro lugar, o primeiro resultado é a nossa posição em relação à lei, como nós já vimos agora aqui. Então, se nós andamos no Espírito, a lei ela não pode nos acusar, a lei ela não pode nos ameaçar ou nos coagir na exigência de uma obrigatoriedade ou uma observância como ela faz com os ímpios, à base de chicotada. A lei é como aquele que coage, é como um carrasco, né? Nós não estamos mais nessas condições. A lei agora em nosso coração é algo bom. Mas o segundo resultado é a nossa posição em relação às inclinações e também às paixões da carne. Tipo, um lado nós temos qual é a nossa posição em relação à lei de Deus. Agora nós somos levados também ao verso 24, quando ele vai nos dizer aqui o segundo resultado, que se nós agora, o Espírito Santo produz em nós a disposição para amar e viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, por outro lado, se nós amamos a lei de Deus por causa do Espírito Santo em nós, nós não vamos em nossa alma suportar mais as inclinações do pecado. Porque uma coisa não é compatível com a outra, como nós já vimos no verso 16. Ou melhor dizendo, no verso 17. O que o verso 17 nos diz? Volte seus olhos lá, mais uma vez, que confirma esse segundo resultado. Ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que é do vosso querer. O que está no seu querer? Em outras palavras, o que habita no seu coração? O que domina a nossa vontade, o que ainda vive sobre o controle da nossa vontade, a natureza humana? Pecado. Então, para que não façamos exatamente aquilo que é da inclinação da carne, a palavra carne, eu já expliquei para vocês, a ideia aqui de carne tem a ver não apenas com aquilo que é físico, o fisiológico,
mas tem a ver com aquilo que envolve tanto o desejo como o realizar. Carne também, porque ele se refere àquilo que está ligado a obras que são podres. Carne no sentido de algo que está morto, e o morto, ele simplesmente em seus pecados, quanto mais ele se afunda nos seus pecados, isso mais revela ainda que ele está em processo de destruição, porque ele está como um corpo que está em estado de putrificação, decomposição. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele reaviva esse corpo. Obviamente, a essência do homem, né? Não em si só o corpo físico, mas a figura, a analogia do corpo aqui no sentido de dar vida de novo a algo que estava morto, estava em estado de decomposição, apenas aguardando o momento em que seria aniquilado ou destruído, incinerado com fogo, que é a analogia do inferno. Mas nesse sentido ele está nos lembrando que se agora temos vida por causa de fruto, alimento, alimentar e nutrir, principalmente a ideia de nutrição. Veja, não há mais em nosso coração a inclinação para o pecado. Apesar de que, já me adianta dizer que o pecado ainda está vivo em nós. Mas o nosso coração, a nossa consciência, morreu para o domínio do pecado. Não está mais sob o governo desgovernado do pecado. Então esse é o segundo resultado. Eu quero analisá-lo com você agora aqui, a partir do verso 24. Talvez a gente não consiga chegar até o verso 26, por isso que eu disse na leitura que a gente faria pelo menos a exposição do verso 24. Olha a primeira expressão que é colocada no verso 24, quando ele diz: e os que são de Cristo Jesus. Então, em outras palavras, aqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo. Paulo aqui ele está se referindo não apenas a um grupo de pessoas que a priori são meramente membros da igreja. Claro, eles são membros da igreja, mas ele está nos lembrando aqui também, no geral, de dois grupos que estão presentes e que fazem parte do corpo de Cristo, ou melhor dizendo, que estão inseridos nessa membresia da igreja visível, não necessariamente do corpo de Cristo espiritualmente, mas um grupo faz parte, o outro não, mas eles são membros da igreja de Cristo. Quando ele usa aqui essa partícula, os que são, ele também aqui está lembrando os que não são. Então, os que são, porque entre os Gálatas também tinham os hereges lá, os judaizantes. Eles não eram de Cristo. E consideremos também que muitos Gálatas teriam se tornado membros daquelas igrejas, institucionalmente falando, foram batizados, recebidos em pública profissão de fé, mas eles não eram crentes porque estavam seguindo a heresia dos judaizantes na sua religião legalista. Agora, é claro que o maior destaque que está aqui sendo dado quando ele diz os que são de Cristo, mesmo que implicitamente considerando esse segundo grupo dos que não são, ele está aqui nos lembrando dos que de fato pertencem a Cristo como sendo distintos daqueles que não são, daqueles que estão dentro da igreja, mas eles não pertencem, são grupos separados, distintos, assim como a carne milita contra o espírito. Crentes com não crentes que são membros da igreja, ambos os dois grupos, eles não vão compactuar do mesmo vínculo. Eu posso dizer que o maior, se nós sabemos que o coração do homem é o terreno mais precioso e que nós estamos em uma constante guerra espiritual contra o pecado e contra nós mesmos, agora a gente pode considerar que o apóstolo Paulo está lembrando que essa guerra ela se estende para um outro ambiente chamado igreja. Um campo de batalha agora é estendido, não é apenas o nosso próprio coração, mas esse campo de batalha agora se estende a um ambiente, a um lugar chamado igreja, porque dentro da igreja há os que são de Cristo e há os que não são. Em outras palavras, dentro da própria igreja nós temos inimigos. Os que são de Cristo, os que não são, ele nem menciona, mas está implícito. Mas os que são de Cristo, esse é o primeiro aspecto que é destacado aqui no verso 24. Mas analisando mais ainda um outro aspecto, quando ele diz que aqui, no contexto do capítulo 5, é inevitável o legalismo e também a libertinagem na igreja militante. É inevitável. Nós não podemos evitar aqueles que não são de Cristo como parte dessa igreja
militante ou chamada igreja visível. Mas, irmãos, nós podemos combater a ameaça que nos está diante de nós e que eles representam contra nós. E é quase aqui invisível a nós quem são esses agentes nestas duas grandes ameaças dentro de uma igreja local. Mas Paulo, anteriormente, ele já havia nos prevenido, lá no capítulo 5, verso 21, que as obras desses agentes que se levantam contra Cristo, que não são de Cristo, elas são visíveis a todos que estão inseridos na igreja. O que nos diz o verso 21? Volte, por favor. O verso 21, ele vai dizer, depois de mencionar todos os pecados que envolvem as obras da carne, ele vai dizer na parte B, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele não está falando apenas do que está desejando, mas quem deseja, inevitavelmente ele vai expor a vontade do seu coração. Ele não aguenta, ele não suporta ficar apenas desejando, alimentando interiormente, mas é necessário que ele satisfaça o corpo. Aí nesse sentido até o seu caráter materializado do pecado. O pecado ele nasce de um contexto de um problema espiritual, interno, mas ele precisa materializar, ele precisa tocar naquilo que ele deseja, ele precisa agir de acordo com o que o seu coração está dando a ordem para que ele faça. Então veja, nós somos lembrados de que mesmo que por um tempo nós não saibamos ou tenhamos dúvida de quem são essas pessoas em nosso meio, ainda assim, por meio das suas práticas, condutas e também dos seus pecados, nós temos a visualização do que está acontecendo no meio da igreja em relação a esses agentes, sejam legalistas ou sejam aqueles que seguem a libertinagem ou que acham que tem licença para pecar por causa da graça de Deus. John Grew, curiosamente, John Grew é um puritano do século 17, ele curiosamente interpreta que essa cláusula do verso 24 em relação àqueles que publicamente professaram com a sua boca a fé em Cristo Jesus. Ele considera aqui os que são de Cristo como essa profissão de fé pública, que provavelmente Paulo está dizendo, vocês abriram a sua boca e disseram, nós cremos e nós iremos segui-lo. A priori aqui, irmãos, eu entendo que John Grew ele não está errado quanto a mencionar sim que de fato isso pode, o apóstolo Paulo pode estar fazendo referência àqueles que fizeram sua pública profissão de fé, e aqui como sendo uma demonstração de coragem e firmeza do que verdadeiramente está no coração daqueles que são de Cristo. E realmente, os que são de Cristo, eles não escondem o que pensam e nem o que creem. Por isso que é necessário publicarem a sua fé. Mas o que eu considero aqui importante é que a pública profissão de fé em nossos dias, e eu imagino que nos dias também de John Grew, mas a pública profissão de fé nos nossos dias, ela pode ser confundida com uma falsa convicção quanto aos votos que foram proferidos em um culto solene. As pessoas elas mentem. E nesse sentido, nós podemos dizer que o legalismo ele é um tipo de religião secreta, porque ela tem um grande poder no coração das pessoas. Por isso que aquilo que é muito oculto, ou aquilo que é secreto, ele age com muito mais força do que aquilo que é externo. Não sei se você percebe que Deus, com a simplicidade e a clareza da verdade, da palavra de Deus, ele simplesmente ordena, faça tal coisa. Ou você está proibido de fazer tal coisa. Arrependa-se. A verdade ela é clara. Mas veja que há mais número de pessoas que não querem ouvir a verdade e nem obedecer a verdade do que as que realmente o Espírito Santo move. Por isso que a obra da salvação e da redenção não depende de nós ou dos nossos próprios esforços religiosos. Depende da ação do Espírito Santo em nos regenerar, nos justificar, nos adotar e nos santificar. Esse é o conjunto e o resumo do que envolve a obra da salvação em nós. Então eles podem fazer algo e esconder a real intenção do seu coração em relação à verdadeira natureza da sua religiosidade.
Só que, meus irmãos, a mentira, de uma forma ou de outra, ela sempre é manifesto quando o mentiroso abre a sua boca. O próprio apóstolo João, lá na sua primeira epístola, ele nos diz que aqueles que, no capítulo 2, a partir do verso 18 e o verso 19, ele nos diz que aqueles que não são de Cristo, eles não suportam a verdade, e logo eles abandonam os que são de Cristo. E por um lado eu quero considerar que isso é bom. Mesmo que tenha 10 pessoas, mas se são 10 que seguem verdadeiramente a Cristo, fiquem os 10. Isso é uma outra tentação que a igreja sofre. A gente quer essas cadeiras todinhas cheias aqui. Eu também gostaria. Eu também desejo que haja mais pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mas pela soberania de Deus, se Ele quiser que 80% vá embora e 20% fique, que seja. Porque nessas condições em que nós somos lembrados do que o apóstolo Paulo está falando, talvez, eu imagino que no contexto, os gálatas que eram fiéis tivessem medo, receio de terem que confrontar os judaizantes. Os judaizantes eles tinham poder de persuasão, e geralmente quem tem poder de persuasão não apenas fala bem, mas às vezes consegue, com a postura da sua voz e com às vezes o grito e a firmeza, o volume alto da sua voz, consegue colocar medo nas pessoas. E faz com que aqueles que ouviram a suavidade da graça, da voz graciosa de Deus, chamando para arrependimento dos seus pecados, fiquem num volume mais baixo. E aí vem o temor, vem o medo, temor aos homens. Eu imagino que o apóstolo Paulo, na sua severidade em tratar, ele está simplesmente também ensinando os gálatas, na mesma severidade que eu estou aqui lhes chamando de insensato, como no capítulo 3, é a mesma postura de firmeza que vocês devem ter contra essas pessoas, quando o Espírito Santo as trouxer à tona no seu coração e nos seus pecados. E elas devem ser disciplinadas, se necessário, devem ser excluídas do rol de membros da igreja, porque elas estão ensinando coisas perniciosas no meio do povo de Deus e que ferem coisas fundamentais da salvação e da pessoa e obra de Cristo. O segundo ponto, além desse aspecto, é que nós somos lembrados aqui também a menção que o apóstolo Paulo faz à pessoa do nosso Senhor Jesus, o nome dele aqui mencionado, os que são de Jesus Cristo. Eu havia dito que o capítulo 5, ele nos remete, ou ele nos destaca, ou dá mais ênfase à pessoa do Espírito Santo, porque os capítulos 5 e 6 falam da santificação, a nossa liberdade em Cristo em relação à obra da santificação e a mortificação do pecado em nós. Mas é interessante que o verso 24, ele volta de novo a mencionar a pessoa de Cristo. É importante a gente se deter um pouquinho nesse aspecto, porque Paulo aqui, ele não mencionou Jesus Cristo fortuitamente ou sem algum propósito. Mas veja que o apóstolo Paulo está nos mostrando qual é a relação eficaz da obra salvífica do Filho e também da obra santificadora do Espírito Santo. Nós poderíamos dizer que os que andam no Espírito, eles são de Cristo. Em outras palavras, é isso. Nós já vimos no verso 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E agora no verso 24 ele diz: os que são de Cristo, eles não cederão à inclinação da carne. Os que andam no Espírito, andar é um processo, ou seja, santificação. Os que são de Cristo, os que receberam os méritos da morte dele, do sacrifício dele, da perfeita obediência dele, eles são de Cristo, enquanto que nós andamos sobre o governo do Espírito Santo. Então veja que o apóstolo Paulo está nos chamando para o fato de que no verso 24, esse segundo resultado da obra do Espírito Santo em nós, ele se harmoniza perfeitamente com a obra redentora de Cristo. Eles caminham juntos aqui na economia da Trindade, onde cada um tem o seu papel primário na obra da redenção, a redenção envolvendo todo aquele processo na aplicação da salvação em nós, porque nós temos aqui o Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos convence e é quem nos sela no nosso coração com as insígnias, com os brasões, com o estandarte do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: os que são de Cristo, porque os que não são de Cristo, volte de novo ao verso 21, os que não são de Cristo não herdarão o reino de Deus.
Isso deveria te assustar. Porque os que não são de Cristo, está implícito no verso 24, e volte ao verso 21, não herdarão. A palavra herdar significa receber um privilégio da qual você não merece, porque o Pai trabalhou, o Filho se sacrificou, e o Espírito Santo é quem é o preservador do trabalho do Pai e também do sacrifício do Filho, para que eu e você graciosamente recebêssemos uma herança da qual nós não merecemos, de um reino da qual nós não merecemos. Por isso que é graça. Agora atente-se à expressão crucificaram a carne. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne. Aqui nós devemos perguntar: quem são os que pertencem a Cristo? Os que são de Cristo aqui, meus irmãos, eles crucificaram a carne. A questão aqui é bem objetiva. Os que são de Cristo, eles crucificaram a carne. Eis aqui a diferença entre os que são e os que não são do nosso Senhor Jesus, mais uma vez. E a expressão aqui, crucificar na carne, literalmente é fazer morrer. Significa matar a si mesmo. A ideia aqui que o apóstolo Paulo está colocando quando ele usa a palavra crucificação, ele está lembrando que é você realizar aquele ato de autossufocamento, é sufocar dentro do seu próprio coração a sua vontade natural. A vontade natural do homem pende para o pecado. Ele está dizendo, aqueles que são de Cristo, eles sufocam o pecado no seu coração. Eu havia dito anteriormente que a nossa liberdade, ela é o princípio de uma guerra que é declarada e travada contra o reino do pecado. Nos sermões anteriores eu havia mencionado isso. Aqui nós voltamos a este ponto mais uma vez. Em uma guerra, meus irmãos, ou luta, ou o perdedor morre. Se você desertar, você vai morrer do mesmo jeito. Porque os que desertam, porque os que traem, porque os que fogem, eles morrem. Covardes não sobrevivem, eles morrem. Eles são derrotados. Ou você luta numa guerra, ou você morre. A realidade agora que o apóstolo Paulo está nos chamando, claro que dentro de um contexto de uma palavra de encorajamento, quando ele está aqui mostrando que nessa guerra, olha aí o verso 18, quando Paulo já tinha dito que pelo poder do Espírito Santo nós vencemos esta guerra contra o pecado. Mas aqui está exatamente como nós vencemos esta guerra, que ela é interior. E que também ela vai num segundo nível, que ela também ela envolve aspectos exteriores por causa do nosso comportamento, a nossa postura diante do nosso coração. Quando ele diz que essa guerra interior envolve a crucificação da carne, a morte do pecado. A morte do pecado. A santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo está aqui nos capacitando para, literalmente, nesse sentido agora espiritual do termo, matar dentro de nós o pecado. Pouco a pouco, dia após dia, o pecado, ele está morrendo e sendo sufocado lentamente em nós. Mas essa é uma destruição que está ligada à presença inevitável e constante da dor, de feridas e de sofrimento. Eu quero que você imagine com que, se é que é possível tentar imaginar isso, com que intensidade crucificaram o nosso Senhor Jesus. E com que intensidade interior da sua alma, imaginemos aqui, porque o Senhor tinha duas naturezas. O nosso Senhor Jesus, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Prevaleceu na natureza divina a vontade divina. Mas você imagine que foi o nosso Senhor Jesus ter que lidar com a sua natureza humana, porque envolvia a vontade humana. E no jardim do Getsemane, a ponto de esgotar-se de tamanho estresse, ele suar gotas de sangue, onde por horas ali, pela madrugada, orando, pedindo para que o Senhor, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que ele fizesse a vontade dele. Natureza humana e a natureza divina ali, elas se confrontam. E ali é o momento onde o nosso Senhor Jesus, com aquele intenso estresse,
ele nesse seu, digamos, o último instante dos seus testes finais, a vontade do Pai prevalece e ele se submete à vontade do Pai. Você imagine com que intensidade foi esse sofrimento, foi esse sacrifício, com que intensidade foi a dor, a angústia do nosso Senhor Jesus. A palavra acho que mais precisa, que eu estou tentando encontrar, é agonia. Alguém aqui já passou por uma agonia? Agonia. Essa agonia, agora o apóstolo Paulo está dizendo que essa mesma agonia, com essa mesma intensidade com que o nosso Senhor Jesus ele foi crucificado, é com a mesma agonia, é com a mesma força, é com a mesma intensidade do qual você deve odiar o pecado. Você odeia o pecado ou você está acariciando o seu pecado? O verso 24 mais uma vez está nos lembrando que aqueles que são de Cristo, eles crucificaram a carne, eles odeiam o pecado. Então, em meios de situações de dor, de sofrimento, porque nessa guerra inevitavelmente nós teremos sangramentos no nosso coração, feridas, provações e tribulações, da qual o Senhor nos leva a passar por esse processo, em que aqui nós lembramos dois aspectos importantes da analogia da crucificação. Primeiro, a mortificação do pecado em nós, e segundo, esta mortificação, ela não vem de nós mesmos, mas ela provém da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aplicar aqui com você e lembrar que, infelizmente, nós temos muitas pessoas que elas são religiosas e elas, infelizmente, interpretam, inclusive, essa cláusula aqui do verso 24, de forma totalmente errada e perigosa. Quando elas pensam que os que são de Jesus Cristo aqui, como a Igreja Católica ensina, são aqueles que se penitenciam, se autoflagelam fisicamente, que causam sofrimento e sangram o seu próprio corpo, literalmente como forma de pagarem pelos seus pecados. Isso é o que o legalismo religioso ele produz na vida de uma pessoa. Por isso que Paulo falou no capítulo 3, voltar à escravidão. Eu gostaria de considerar com você que, infelizmente, no contexto evangélico, isso também está acontecendo. Não necessariamente esse tipo de flagelo físico como os monges faziam no período medieval. Mas o conceito e em outros aspectos práticos, os evangélicos têm pensado da mesma forma, que acham que crucificar a carne significa exatamente ele usar meios e artifícios da sua religiosidade para apagar os seus pecados, para ser aceito no reino de Deus. O reverendo Paulo Brasil, eu ouvi um sermão dele, eu gostaria de remeter a mesma aplicação que ele fez. Ele fez isso com base em Romanos 2, capítulo 2, verso 1 ao 5. Nós estamos vivendo um momento complicado no nosso país, eu reconheço. Nós estamos vivendo um momento onde é necessária a volta de princípios, de moralidade, de princípios éticos, de um país ordeiro, de uma sociedade que ela esteja dentro de um princípio que realmente esteja dentro de leis e normas que regem o nosso país para o bem do nosso país. Mas eu temo pelo fato de que também muitos crentes estão depositando esperança demais, a ponto de acharem que a salvação da nossa nação está baseada no retorno de uma figura que assumirá o governo do nosso país, e ele, como sendo uma espécie de um messias político, vai restabelecer a ordem e a salvação desse povo, e a prosperidade desse povo, através da moralidade e do conservadorismo. Moralidade e conservadorismo não salva ninguém. Eu não sei se você tem percebido que os discursos de pessoas que, mesmo sendo da linha de direita, eles têm usado esse mesmo discurso também numa perspectiva religiosa. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo para você também virar comunista, que é muito pior, que é uma outra proposta de salvação e redenção, considerando a pobreza como virtude, considerando assassinato como virtude, genocídio como virtude. Mas eu quero te lembrar que o mundo jaz no maligno em qualquer dos dois lados. E os que são de Cristo, eles devem estar atentos a
mortificação dos seus próprios desejos pecaminosos. Isso não é fácil. Por isso, irmãos, aqui que a marca da autopenitência e da moralidade, ela não leva a outra coisa senão a soberba. A soberba. Alguém que se gaba de não cometer adultério, de não furtar, de ser honesto, de ser íntegro, alguém de boa reputação, mas isso não passa de arrogância, porque isso é o que nós chamamos de um tipo de autopenitência. Sua honestidade não vai te levar para o céu. O fato de você não adulterar, isso não vai te levar para o céu, porque no seu coração você comete adultério todos os dias. Os legalistas são tolos e ignorantes, porque na mentalidade deles, eles se autodenominam o seu próprio Salvador. Seu próprio Salvador. Por que eles são tolos e ignorantes? Ainda a considerar, porque eles são induzidos a pensar que os seus esforços pessoais e a sua autopenitência é capaz de lhe conceder alguma entrada no céu. E realmente eles são loucos. Olha o que Romanos 6, versos do 5 ao 10, ele vai nos dizer. Ele diz assim, Romanos 6, do 5 ao 10, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, isso é a base dos que são de Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando ele diz crucificar a carne, em essência aqui Paulo está falando que a nossa mortificação do pecado acontece não por causa de nós mesmos, mas acontece porque Cristo é quem foi crucificado. Ou seja, a nossa mortificação do pecado depende unicamente da obra sacrificial de Cristo. Aliás, aqui, irmãos, há duas verdades bem claras sobre esse ponto, sobre aqui a questão da crucificação. A primeira, que Cristo ele foi crucificado em nosso lugar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ou a segunda questão, é que ao mesmo tempo nós fomos crucificados com Cristo. São duas verdades importantes aqui. Ele foi crucificado no nosso lugar, mas ao mesmo tempo ele estando ali nos representando, nos substituindo, nós é como se estivéssemos ali também com ele, sendo crucificados. Esse processo de santificação é essa agonia que ela é necessária passarmos, para lembrarmos que estamos crucificados com Cristo. É o que nós chamamos aqui de a união mística entre Cristo e os eleitos. Nós estamos unidos a Cristo de tal forma que a morte dele na cruz é também a nossa morte, a morte do desejo do nosso coração. Às vezes, eu diria que muitas vezes, as enfermidades que nós temos, as doenças que nós sofremos, os problemas e as tribulações que Deus prolonga na nossa vida, isso não é castigo em essência, mas isso é a disciplina de Deus, isso é a graça de Deus, nos fazendo mortificar os desejos pecaminosos do nosso coração. O crente, quando ele lembra que ele pertence a Cristo, ele tem uma outra perspectiva sobre problemas, sobre tribulação. Ele entende que tribulação, feridas, ele entende que perseguição são coisas que vêm para que sejamos mortificados na nossa soberba e arrogância e desejo de autopenitência. Mortificação do pecado, a morte do pecado. Portanto, quando Cristo foi crucificado e literalmente morto espiritualmente, também nós fomos com ele pregados naquela cruz, para que também nós morrêssemos para os nossos pecados. Irmãos, se é possível a mortificação dos nossos pecados, porque não foi o nosso corpo entregue naquela cruz,
mas foi o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo que padeceu e sofreu a agonia todinha do processo da morte. Porque aqui nós somos lembrados de, se o nosso corpo, se a nossa carne ela está corrompida pelo pecado, então de que serve a nossa carne para algum tipo de sacrifício? Para nada. Você vai para o açougue, você compra a carne que é boa, de boa qualidade, ou você vai comprar uma carne que ela está já bem... Agora, eu quero que você pense nessa ilustração imaginando a nossa condição. O corpo perfeito, com selo de qualidade do próprio Deus para expiação de pecados, foi o corpo do nosso Senhor Jesus. Ninguém mais poderia oferecer o seu próprio corpo como sacrifício para a remissão de pecados. Vá, por favor, ainda para Romanos, no capítulo 6, verso 11 ao 14, porque aqui nós vamos para a última parte do sermão, quando ele nos lembra que nós crucificamos a carne, mas ele nos lembra que com as suas paixões e concupiscência, ou seja, não é a santificação, a ação do Espírito Santo em nós, de mortificar o pecado em nós, ela não é parcial, ela é integral. Todos nós, infelizmente, sofremos com o grave problema de domesticar alguns pecados no nosso coração. Domesticação de pecados, isso é uma realidade na vida de qualquer crente. E é onde exatamente nós devemos ter todo o zelo e cuidado para que não venhamos domesticar pecados. E olha o que ele nos lembra sobre eu dizer que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, porque ele está dizendo, são todos os desejos, impulsos, é tudo aquilo que envolve o seu querer, dominado naturalmente pelo pecado. Como eu já disse antes, no início do sermão, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas ainda o pecado, ele sobrevive. Ele está lá ainda tentando nos instigar à rebeldia contra Deus. Romanos 6, verso 11 ao 14, ele diz, assim também, agora veja, uma normativa, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Talvez você pergunte, se nós estamos livres do domínio do pecado, por que ainda o pecado se manifesta em nós? Alguém já fez essa pergunta aqui? Poxa, se Deus tem poder para nos livrar do domínio do pecado, inclusive da influência do pecado, por que Ele ainda não nos tirou os desejos, as inclinações que podem se manifestar no nosso coração? Por que ainda não? A resposta está na própria pergunta. Ainda não. Ainda não. A gente precisa lembrar que Deus, Ele tem, na sua soberania, poder para isso, se Ele quiser fazer, mas Ele não quer. Ainda não. Olha agora Romanos 8, versos 22 ao 25. Romanos 8, versos 22 ao 25, e vamos começar com os versos 23. Perdão, a partir do verso 23 ao 25, primeiros versos 23 e 24, olha o que ele diz. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, desde o capítulo 6, e mais precisamente o capítulo 7 de Romanos, e agora é enfatizado aqui nesse texto do capítulo 8, nós somos lembrados que a nossa alma está salva, mas o corpo ainda não. Ainda não. Ele será,
Mas aqui nós somos lembrados que a redenção do nosso corpo aguarda a adoção completa, consumatória de filhos. Ainda não. Irmãos, aqui nós lembramos do problema do mal, tendo origem no pecado. O pecado atingiu não apenas os homens, mas também atingiu o habitat humano, que é a criação. E Deus, por sua vontade soberana, decidiu fazer com que toda a criação e o homem viessem a sofrer as agonias, as angústias do pecado. Mas em especial aí o verso 23, ele nos lembra que também os crentes, aqueles que são de Cristo, mesmo libertos do reino do pecado, eles ainda iriam sofrer estas mesmas angústias em seu corpo e alma. Mas a soberania de Deus, Ele não fará isso agora, para que tudo que está decretado na história se cumpra conforme os seus soberanos propósitos. E chegue o dia do juízo, e chegue o dia do Senhor. Você guarda, sabe por que você vem ao domingo no dia do Senhor? Uma das razões é para que nós lembremos que o dia do Senhor chegará. Quando a gente reúne de domingo a domingo, nós entramos à casa do Senhor, nós lembramos de duas coisas importantes: o descanso que Ele nos dá, por causa da graça dEle. Mas também Ele nos lembra que chegará o dia do Senhor, o dia em que todos estarão presentes diante de um único juiz, sem advogado e sem promotor. Só haverá um único juiz, como foi no Jardim do Éden, só Deus e os envolvidos com a queda. Um único supremo juiz separará os da esquerda e os da direita. E Ele vai anunciar os da direita: vocês perseveraram no meu descanso, então agora entrem no meu descanso. Vocês estão livres totalmente da influência do pecado, e o nosso corpo será totalmente santificado, será glorificado. Você está vendo esse corpo aqui, meu, que está um custo para emagrecer? Ô luta! Você vai me ver totalmente diferente, acho que alguns não vão me reconhecer, porque essa feiura que eu tenho, algumas dos meus defeitos, lá no céu, vocês vão me ver totalmente diferente, porque não será o eu dessa terra. A começar do óculos, porque eu vou enxergar perfeitamente. Por enquanto, contemos com a beleza de Cristo que é em nós. Basta. A graça de Deus nos basta. Por que ainda Deus não tira o pecado totalmente de nós? É para nos humilhar. Ele está nos humilhando. E essa humilhação, meus irmãos, é boa. Ela é uma bênção, porque Ele está tratando conosco os nossos pecados. Porque senão, Ele nos entregaria aos nossos pecados e já estaríamos condenados. Se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas Deus nos julga para que sejamos disciplinados, e disciplinados não sejamos